E aí, para falar de refrigerante, eu vou falar de uma forma geral. Não tem como a gente falar muito especificamente, porque também é um setor muito grande, diferentes sabores, diferentes marcas. Então a gente vai falar a nível geral. O que é essa bebida? Então, normalmente, a bebida, né, conhecida como refrigerante no Brasil, sua maioria tem o quê? A água, gás carbônico, que também está contido na água com gás. Tem um xarope, certo? Xarope que vai dar esse gosto muito doce na bebida. Concentrado, que é a parte, vamos dizer assim, o esqueleto da receita, que aí vem várias coisas ali dentro, né? O sabor, o odor da bebida, a cor, muitas outras coisas. Acidulantes, que dão acidez a essa bebida. Antioxidantes, que evita, por exemplo, que essa bebida se oxide. Conservantes, impedindo a proliferação de bactérias. E também pode conter edulcorantes. A gente vai ver o que cada um desses, tá? Mais especificamente. Então, refrigerante. Refrigerante é aquilo que tem gás carbônico. Esse gás carbônico é o gás que sai quando a gente abre o refrigerante. Tá? Esse gás carbônico está sob pressão alta ali dentro do frasco. Então, quando a gente abre, o gás que estava, tá, dissolvido, solubilizado no líquido, ele sai. Tá? Esse gás, antes de aberto, ele não só está nessa parte aqui, certo? Nessa parte límpida que fica antes da gente abrir. Ele está dissolvido dentro do líquido. Quando a gente abre, o que acontece? Esse gás se desprende, porque ele está sob pressão ali dentro. Então, esse gás é um gás carbônico, que ele pode estar em algum momento aquoso, e ao mesmo momento ali na parte gasosa, que seria essa parte superior aqui do refrigerante. E o que acontece com esse gás carbônico, gente, que está ali dentro? Além desse gás carbônico, né, dar uma sensação do gosto, ele leva uma certa acidez. Por quê? Esse gás carbônico, reagindo com água, forma o que a gente chama de ácido carbônico. Tá? Então ele aumenta um pouquinho a acidez da bebida. Tanto que se você beber água normal e pegar uma água da mesma marca, tá, que tem a mesma fonte, que seja uma água com gás, quando você tomar água com gás, você vai sentir um gosto diferente, um pouco de acidez, tá? Além do gosto do próprio gás carbônico, que por incrível que pareça, o gás tem gosto, esse gás carbônico. Então, o gás carbônico ele dá o que? Essa refrescância da bebida, tá? Além desse pouquinho de acidez, ele pode levar um pouco mais de acidez também. O xarope é o principal componente, né? Que seria o açúcar, e o açúcar de cana normalmente. Alguns tipos de refrigerante usam açúcar de milho ou xarope de milho, mas normalmente é uma sacarose proveniente da cana. O que é o concentrado? É aquilo que confere, como eu já falei, sabor, né, característico ao tipo de refrigerante. Então, o concentrado de refrigerante de limão é diferente do refrigerante cola, que é diferente do refrigerante de uva, por exemplo. O concentrado é diferente. O que são acidulantes? Além da acidez que vem do ácido carbônico, proveniente do gás carbônico, essas bebidas refrigerantes elas são mais ácidas, tá? Normalmente para quê? Para realçar esse paladar de refrescância, eles também evitam um pouco, né, alguns tipos de bactérias se proliferar, tá? Além disso, aumenta e intensifica essa acidez que a gente sente. Essa acidez ela é tão grande que possivelmente não, a gente não consegue virar, né, tomar de uma vez grandes quantidades dessa bebida, de tão ácido que ela é, tá? Esse acidulante ele vai variar, né, nos sabores, por exemplo, limão e laranja vai ser o ácido cítrico, que é um ácido que está contido nessas frutas, tá? Tanto o limão como a laranja tem esse ácido cítrico e é ele que dá essa acidez para essas duas frutas. E aqui está o constituinte do ácido cítrico, tá? No sabor cola não se usa acidulante ácido cítrico, se usa o que? Que a gente chama de ácido fosfórico. E no de uva é o ácido tartárico, tá? O ácido fosfórico é esse que tem o fósforo, tá? O fósforo seria esse P aqui, é o ácido fosfórico.
E o ácido tartárico, ó, se você for perceber, ele é muito parecido quimicamente com o ácido cítrico, mas essas diferenças, tá, muda totalmente a substância, tá bom? Antioxidantes. Então, o refrigerante, como tem muito açúcar, muita água, tá, pode fazer com que haja uma ação do oxigênio, por exemplo, no engarrafamento dessa bebida, ou depois que a gente abre, se entrar oxigênio, para evitar que esse oxigênio não oxide esse refrigerante, por exemplo, como acontece com os vinhos, tá? Se coloca dentro desse refrigerante antioxidantes, para que esse oxigênio, ou aquela quantidade de oxigênio que tenha no produto fechado, não mude as características da bebida, tá? Não degrade ela quimicamente. Então, um dos mais utilizados antioxidantes é o que a gente chama de ácido ascórbico. Para quem não sabe, ácido ascórbico é a famosa vitamina C, tá? Também presente, tá, em frutas que a gente considera frutas cítricas, tá? Limão e laranja. Outra coisa presente nos refrigerantes de maneira geral são os conservantes, tá? Eles também impedem a formação de micro-organismos tolerantes a ácidos. Então aquilo que os ácidos, né, os acidulantes não conseguem inibir ou matar, tá? Os conservantes vêm para impedir essa proliferação de mofo, levedura e bactéria. E os principais deles são o que? Os benzoato de sódio e sorbato de sódio. Gente, se vocês virem, esses dois conservantes, eles são os mais usados na indústria alimentícia, tá? Você pode pegar qualquer tipo de processado aí, eu vou te falar que a maioria deles tem um dos dois, ou benzoato ou sorbato de sódio, né? Biscoito, aquele suco de caixinha, alguns produtos lácteos, requeijão, pão. Então a maioria desses produtos industrializados, processados ou ultraprocessados tem um desses dois conservantes, tá? É muito comum. E o que são edulcorantes? Edulcorantes são os adoçantes, aquilo que vai substituir a sacarose. Então aqueles refrigerantes, né, bebidas ditas zero, né, ou baixa caloria, são aqueles que retiram a sacarose, o xarope e colocam o que? Os edulcorantes, os adoçantes. E aí, os principais são esses quatro aí. A sacarina, que está sendo mostrada agora, ciclamato de sódio, tá? O aspartame e o acesulfame K. Tá? Cada um vai ter benefícios e malefícios. Uma coisa é certa, o nosso corpo não absorve nenhum desses quatro substâncias aqui. Por isso que ele, tá, é usado, tá? E seu uso devia ser, né, restrito àquelas pessoas que não podem consumir sacarose, que são as diabéticas, ou que tem restrição de dieta, né? As pessoas que foram ao médico, não conseguem emagrecer de alguma forma e faz consumo de alguma coisa ou outra que tem sacarose e aí precisam substituir. O que acontece hoje no Brasil? Hoje se criou uma banalização na utilização desses edulcorantes. Tá? Qualquer pessoa utiliza isso e substitui o açúcar, né, por eles, sem precisar, sem estar nessa condição. E acha que vai emagrecer. Então, assim, essas são substâncias que nos conferem um sabor adocicado, porém nosso corpo não absorve. Ela passa, né? Ela sai ou pela urina, tá? Ou pelas fezes. Porém, isso que sai, que não interage, pode acontecer de alguma ou outra interagir mais ou menos. E aí, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver vários estudos, tá, de malefícios de um ou de outro no uso prolongado desses edulcorantes. Então, assim, edulcorante, adoçante, gente, é para quem precisa, tá? Isso aí é como se fosse um medicamento para essas pessoas que não podem usufruir desse gosto doce, utilizar e ter uma ideia, né, ou ter uma qualidade de vida maior em sua alimentação. Então, pensem, reflitam, se critiquem a própria alimentação, para que você está fazendo uso disso, se fizer. Então é isso, gente, o recado que eu queria deixar hoje, agradeço, muito obrigado e até mais.